Não, hoje nós vamos ter uma conversa sobre o que nós podemos escrever em nossos diários ou o que deveríamos estar fazendo com eles. E eu tomei algumas notas aqui no meu Creative Journal a respeito disso, para sistematizar um pouquinho para vocês, certo? Então, no começo da minha jornada com journaling, eu costumava fazer uns resumos bem breves do meu dia. E isso até me ajudava um pouco a lembrar das coisas. Mas não tanto, porque eu não refletia e não revia esses pensamentos de forma contextualizada, porque eu só conseguia entender aquilo que estava escrito. Eu não conseguia mais entender o que eu colocava como subentendido dentro dessas linhas, porque é algo difícil da gente fazer depois de um tempo que a gente não pega mais num texto que a gente fez, certo? Ainda mais num diário. E se você também está perdido, não sei se por esse mesmo motivo que eu acho que a gente tem que registrar tudo da nossa vida, já para evitar essa dificuldade de lembrar e de analisar sobre nós mesmos, das coisas boas até as coisas ruins. É aquilo que a gente prefere pensar na hora também. Não são só as coisas importantes. Às vezes eu falo sobre alguma coisa que eu tô esperando para chegar na minha casa, alguma compra que eu fiz online, ou qualquer coisa boba dessa forma, tipo, ai nossa, eu tô achando a minha caligrafia ótima hoje. Isso são coisas que a gente escreve que não tem tanta relevância assim no momento, ou talvez até no futuro, mas talvez tire um riso de você quando você lembrar. E é também uma forma da gente enxugar os excessos da nossa mente, evitar que a gente fique pensando em coisa desnecessária. E o que eu fiz é estabelecer um mínimo. Então, todos os dias eu tenho que escrever uma página, mas eu não estabeleci o máximo. Então, raramente, mas existem dias que eu quero escrever mais linhas, que eu escrevo uma página e meia, 2 páginas. Isso vai conforme aquilo que eu sinto que é melhor para mim. E às vezes eu escrevo um pouquinho a menos de uma página, mas eu sinto que eu não descumpri esse meu próprio pacto quando eu faço isso, esse meu próprio acordo. Porque eu continuo mantendo uma consistência relativa, uma consistência agradável que me faz bem. E o mínimo vai ser aquilo que você acreditar que for melhor para você. Porque cada um tem a sua rotina, cada um tem seus hábitos, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas a gente pode fazer também colagens nos nossos diários. A gente pode colocar cartões que a gente parou de usar, cartões de crédito ou de algum tipo de evento que você foi, ingressos, embalagens, convites, coisas que eu faço muito. Às vezes algumas lembranças que a gente recebe, cartões, marcadores de página. Por exemplo, eu colhei alguns marcadores de página que eu ganhei na última Bienal do Livro aqui no Rio de Janeiro. Eu também eu colei o cartão que eu recebi, o Vale Livro da Bienal e também de outro evento de livros que eu fui no ano retrasado. Eu às vezes colo etiquetas de roupas que eu ganhei, de calçados. Eu também colo etiquetas de produtos, alimentos que às vezes eu consumi e eu quero guardar aquilo ali
de lembrança. Então tem muita coisa que a gente pode deixar no nosso diário. Flores secas também. Por exemplo, eu tenho um hibisco branco aqui em casa, que ele recentemente teve uma floração, mas eu não consegui polinizar porque eu não tinha aprendido. Eu ainda não aprendi como poliniza um hibisco branco. Então a flor caiu, mas eu peguei ela e deixei ela secar e guardei ela no meu diário. Eu fiz isso também uma vez quando eu fui para um sítio, eu levei uma flor do sítio, deixei ela secando e ela está no meu outro diário. Isso é uma forma muito boa da gente preservar essas coisas de lembrança e também uma forma até de você criar uma estética mais natural, se você quiser, dependendo se você for uma pessoa que visita muitos campos, visita muitos lugares que tem mata, floresta. Tirar uma folha que está caída no chão pode ser uma forma assim de você guardar aquilo de recordação, mas eu não recomendo que você faça isso com qualquer folha ou com qualquer flor, porque, enfim, meio ambiente agradece, né? Obviamente. E também uma prática muito importante. Opa, fui para outro tópico, mas enfim. Sobre o horário do dia, como eu estava falando para vocês, eu escrevo em média em 3 horários. Eu escrevo na manhã, no fim da tarde e antes de dormir. O que eu escrevo nesses 3 horários? Opa, tá me estourando aqui. Tá melhor? E por que eu escrevo nesses 3 horários? Porque eu quero, principalmente. Porque é aquilo que se adapta melhor à minha rotina. Deixa eu fechar essa janela. E por que eu escrevo em 3 horários? Porque eu acho que é o melhor pra mim, primeiramente. É algo que se adapta à minha rotina, se adapta ao ritmo de escrita que eu tenho. Porque geralmente essas 3 sessões de escrita duram mais ou menos 20 minutos. E eu escrevo em mais ou menos umas 8 linhas por aí. E é algo que tem funcionado para mim bastante, porque não fica pesado. Porque eu acho bem chato ter que escrever tudo de uma vez no final do dia. Porque às vezes eu deixo alguns detalhes do dia passar, ou simplesmente eu fico cansado e não consigo escrever. E tem uma questão realmente que influencia muito na hora da gente escrever e ser sincero, que é o medo de ser lido, o medo de ser visto, seja pelos outros ou por si mesmo. Que no meu caso era algo que aconteceu muito comigo quando eu escrevia dessa forma resumida, pelo simples fato de eu optar por ocultar detalhes comprometedores da minha vida, ou ocultar nomes de pessoas ou coisas desse tipo. Se você vive numa situação em que você realmente não tem privacidade nenhuma, eu recomendo que ou você escreva em outra língua, ou em algum tipo de código, ou algum tipo de sigla que você guarde o significado desse código aí para você. Mas quanto a mim, eu não tenho esse problema, mas eu tive que conviver com isso por muito tempo. E foi algo ruim, porque atrapalhou no meu desenvolvimento com os diários, atrapalhou na minha capacidade de autocrítica, de autoobservação. E por isso, ano passado, lá para abril, eu comecei a realmente escrever de fato, e escrever longo, escrever 2 páginas. No caso, não era esse caderno colegial do tamanho pequenininho, era um caderno universitário, então eu escrevia 2 páginas num caderno universitário. E naquele recomeço, o que eu estava focado em fazer era realmente escrever, simplesmente escrever. Tudo que eu pudesse. Eu escrevia sobre leituras, usava mais ou menos como Facebook também, esse meu diário, mas depois, claro, dividi nesses 4 cadernos que, se você quiser ver, tem o vídeo do meu Journal Ecosystem, do meu ecossistema de journals, aqui no meu canal.
que eu já postei. É um vídeo muito bom, inclusive. Mas enfim. O que eu quero que você entenda é que pode ser que outra pessoa leia seu diário, principalmente se você não souber impor limites para as pessoas que você está em volta, ou se as pessoas que estão em volta de você sejam pessoas tóxicas e ruins. Mas, salvo esses casos, você não tem muito com o que se preocupar. E é bom que você realmente seja sincero consigo mesmo, para o seu eu do futuro também ter acesso a essa sinceridade. Porque, por exemplo, eu tenho coisas da minha infância, tenho vivências da minha adolescência, no caso eu sou adolescente ainda, né? Mas enfim, do começo da minha adolescência, que eu só consigo digerir melhor o que aconteceu quando eu paro para relembrar. E se eu tivesse escrevendo um diário naquela época, ia me ajudar muito, porque eu ia relembrar tudo com muitos detalhes. Isso também é algo muito importante para pessoas que passam por situações de manipulação, de gaslighting e de relacionamentos tóxicos com pessoas narcisistas. Porque as pessoas narcisistas, elas têm realmente uma intenção de anular aquilo que nós somos, de alguma forma, fazer a gente ter um entendimento errado sobre quem nós somos, sobre o nosso passado, sobre as nossas vivências. E quando você tem um diário para consultar lá, só se você olhar para o seu diário, ler e pensar, nossa, eu era muito louco, aquilo que eu estava falando não faz sentido nenhum, mas no fundo você vai saber que fazia sentido, pelo menos para você naquela época, que você não estava louco quando você escreveu aquelas coisas. E também ajuda você a ter essa bússola interna, que é muito importante para você se enxergar como indivíduo dentro da nossa sociedade. Porque, no caso, uma bússola é a nossa intuição, de certa forma, daquilo que a gente sabe que é bom pra gente e aquilo que a gente sabe que não é bom pra gente definitivamente. Pra gente poder olhar para uma pessoa e ter uma primeira impressão um pouco mais assertiva. Porque, às vezes, os pequenos sinais, eles avisam a gente também. E tudo isso, o diário ajuda. Porque ele realmente faz a gente trabalhar muito densamente nessa questão da reflexão. Então, pessoal, é isso, basicamente. Eu não tenho muito mais coisa para falar. Se vocês tiverem perguntas, podem escrever nos comentários. E eu vou gravar mais um vídeo agora, que eu devo postar daqui a 2 semanas, que isso aqui está programado para mês que vem. Eu tô gravando em março, só que vai sair em abril. Eu vou fazer uma capa para minha Prayer Bible, porque essa capa aqui é boa, só que ela não está comportando muito bem meus documentos aqui, e tem outras coisas que eu quero carregar tudo acoplado num lugar só. Então, com os restos de couro daquele meu Little Journal, daquele meu diário de couro, eu vou fazer uma capa. E eu vou usar esses ímãs aqui que eu tirei de uma carteira que eu não vou usar mais porque ela é muito grande e ocupa muito espaço no meu bolso, enquanto a Bíblia ocupa menos, por incrível que pareça. Essa Bíbliazinha, que no caso é dos Gideões, né? Mas enfim, tem esses 2 ímãs aqui, eu vou usar como fecho. E eu devo colocar, como sempre, caso vocês queiram saber, eu coloco a câmera bem aqui em cima na minha prateleira. Dá pra vocês verem, tá de cabeça pra baixo, mas enfim. E é assim que eu gravo meus vídeos vistos de cima. Tô falando essas coisas aqui pra vocês conhecerem melhor um pouquinho sobre mim. Mas vocês, enfim, o assunto já acabou. Vocês poderiam ter fechado o vídeo agora, ou até antes. Então é isso, gente. Tchau. Até a próxima semana. Como vocês já sabem, vídeo todo sábados ao meio-dia.